Olá, enfermagem, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pode Falar Enfermagem. Nós estamos aqui com esse podcast de forma itinerante no 27º CBCenf. Então, olha, se vocês ouvirem alguns barulhos, porque daqui a pouco vai ser a abertura, então tem as delegações, elas acabam entrando, então cada um começa a festejar. Mas fique aqui até o final, porque hoje, assim, o papo está incrível. Nosso tema de hoje é sobre política na enfermagem, quanto é importante discutir política. Sim, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, ele precisa adentrar em todos os espaços, inclusive espaço político. Então, deixa eu apresentar para vocês os nossos convidados de hoje. Bom, vou começar primeiro apresentando o enfermeiro Adailton Cruz, que além de ser enfermeiro, já é muita coisa, ele é deputado estadual pelo Acre e também presidente do Conselho, Regional do Acre. Seja bem-vindo. Obrigado, eu agradeço, é uma honra estar aqui participando do nosso 20º CBCenf, ao lado da minha colega enfermeira, também coincidente do mesmo partido, mesmo número, e o tema para mim é de extrema relevância, a política na enfermagem. A enfermagem tem que deixar de ser invisível, e um dos caminhos é esse, é ocupar o nosso espaço político. A gente é refém, muitas vezes, em todos os momentos, da nossa omissão política. Isso tem que acabar, tem que se fazer presente, tem que estar fazendo valer a nossa voz e os nossos direitos. E é uma honra estar aqui com você, parabéns também pelo seu trabalho enquanto conselheira, e fico muito feliz em estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da nossa experiência e aprendendo também. Isso aí, o prazer é nosso. E mais a nossa outra convidada, uma mulher na política, é muito importante também, né? Então eu estou trazendo aqui para vocês a enfermeira Deise Amarillo, que ela é deputada distrital por Brasília, né? Professora, tem essa veia sindicalista que é muito importante. Seja bem-vinda. Bem-vinda, em clima de festa, em clima de CBCenf. E assim, obrigada pelo convite. Também acompanho seu trabalho, parabéns como professora, como uma empreendedora da enfermagem. Uma honra especial estar aqui do lado do meu correligionário aqui do PSB, 40222, né, Adailton? E fazendo diferença. Acho que nós dois viemos da luta sindical, uma luta que acabou transformando o nosso entendimento na necessidade de ocupar espaços políticos para que a gente pudesse trazer voz e vez às dores da enfermagem e construir uma nova enfermagem. E eu tenho certeza que fortalecer a enfermagem é fortalecer o SUS. Então, a honra estar aqui, presidente também da Comissão de Saúde, viu, Alcione? Ele. E eu estou na mesma sofrência lá, lutando pela saúde também no DF. Então, como o nosso bate-papo hoje, ele está assim, voltado mais para a parte política, e é muito importante trazer esse retrocesso, porque a gente viveu uma pandemia, e na pandemia a gente foi ditos como heróis, né, por conta da pandemia, e na pandemia a gente lutou muito pelo piso salarial. Então a gente teve uma dificuldade, né, foi uma demora para uma implementação mais efetiva do nosso piso por conta de falta de representação. Então a gente não tinha, enfermeiros no Senado, a gente não tinha enfermeiros estaduais, poucos estaduais e acho que uma só representante federal. Isso. Então, assim, o que vocês acham assim, em relação a depois do piso salarial, com as eleições, se realmente esse movimento em relação ao piso foi importante para a política da enfermagem, Deise? Bem, eu acredito que foi extremamente importante. Eu era, inclusive, uma pessoa que não tinha até uma raiva de política. Olha como acontecem as coisas. Eu acho que a política, essa criminalização da política, acaba afastando a gente da política. E nós temos que voltar um pouquinho, até anteriormente à pandemia, a entender que nós somos a maioria mulheres e o nosso trabalho está relacionado a um cuidado. E o cuidado, historicamente, ele não é valorizado. E quando a gente entende o que é política, a gente entende que política é para você trazer uma proteção a quem é mais vulnerável, tentando tirar desigualdades sociais. Eu falo que na prática mesmo, acho que a política é tratar a dor de alguém. E a enfermagem, ela estava com uma dor muito grande e continua com muitas dores que se refletem, inclusive, no SUS e no que a gente presta como assistência. E eu acredito que a dor maior que nós tivemos de ver nossos colegas morrendo e a importância do cuidado e a grandeza do SUS fez a enfermagem meio que se acordar. Acho que o gigante acordou ainda meio assim, anestesiado, né? Acho que a gente segue, mas a gente segue, eu diria até que nós estamos num momento assim, muito importante
entre o antes e o depois desse despertar político. E nós precisamos começar a falar sobre isso em todos os espaços, porque quando a gente vê, por exemplo, alguém falando que é normal, por exemplo, uma enfermeira, por que não? Uma profissional de enfermagem pegar um paninho, limpar o ambiente que ela está e vai quebrar a sua unha. Eu acho que só a gente que é representante da enfermagem, a gente que tem a dor da enfermagem, que sabe o que nós podemos entregar, é que podemos fazer o que eu acho que é mais sublime no parlamento, que é representar essa categoria. E a gente fala daquilo que nos é próprio. Então, acho que a gente precisa expandir mesmo, eu acho que sim. Respondendo a sua pergunta, eu acho que a pandemia foi essencial para que no sofrimento a gente pudesse despertar. Agora, Dailton, conta pra gente. A gente conseguiu a aprovação do piso salarial, né? A gente sabe que ainda tem essas dificuldades de implantação, nem em todo lugar o profissional de enfermagem consegue receber o piso, mas isso já é um avanço, porque a gente precisa limitar, né? A parte de baixo eu não posso, só acima, então é importante. Mas e as nossas 30 horas, né? Vincular a carga horária ao piso salarial. Realmente o piso foi um avanço, mas infelizmente ele está desconfigurado, descaracterizado. O STF praticamente acabou com o sonho que a gente tem de ter de fato um piso que consolide no mínimo os anseios nossos. Esse sonho não acabou, a nossa luta, o nosso trabalho continua no nosso estado. Hoje, graças a Deus, com o espaço político que a gente tem, a bancada federal todas nos ouve e a população também, e eu tenho certeza absoluta que no próximo ano aquele profissional da política que não tiver compromisso com a jornada, com a PEC 19, com a vinculação da valorização do nosso piso, dificilmente terá o apoio da enfermagem, porque isso a gente esclarece e leva em todos os cantos do estado. Com relação a essa situação, nosso sonho das 30 horas, eu tenho quase certeza que esse sonho vai se tornar realidade, e isso é questão de tempo. O boom da pandemia, além de expor para a sociedade a importância que a enfermagem tem, que a saúde tem para o nosso planeta, ainda serviu também para despertar entre nós mesmos, os nossos pares, que nós temos que nos valorizar, nos respeitar e acreditar em nós mesmos. Só nós podemos fazer algo por nós. Não espere que os outros façam. Então acredite em você mesmo, acredite no seu colega, no seu par, lute para que ele tenha espaço político, espaço gestor, espaço aonde for. Só assim nós vamos ter o reconhecimento que a gente tanto sonha, e é isso que a gente prega. Eu lembro que no ápice da pandemia, um dos momentos mais difíceis da minha vida, vestir o meu jaleco e ter que me despedir da minha família para ir para um plantão numa urgência e emergência. Eu sei o quanto aquilo me doeu, olhar para o meu filho pequeno e a minha esposa e não saber se eu pegasse a doença, o que ia ocorrer comigo, e ver meus colegas morrerem, colegas de 10, 15 anos de escala comigo. Então, a gente não pode deixar que esse legado, que a sociedade, que o mundo, que o Brasil viu, se perca. Preste atenção, apoie, divulgue e lute. Quem não gosta de política tem que aprender a gostar, porque se você não gosta, você vai ser governado pelos que gostam. E se eles não fazem o que a gente defende, então eles têm que sair. Aproveite e apoie. A enfermagem está na veia, está no sangue. Para mim é uma honra levar o nosso nome. E hoje está sendo especial para mim, porque está aqui junto o Pode Falar Enfermagem, o podcast a nível nacional, COFEM, Corém. Eu amo o sistema COFEM, Corém, e sei que a gente tem muito a vencer ainda. Não, e a importância, né, desse maior congresso da América Latina da enfermagem, discutir, né, falar sobre política, porque muitos dos nossos profissionais de enfermagem olham para o lado político com um certo preconceito, né? Aquela coisa, não quero me envolver. E a questão mesmo, assim, eu falo de sobrevivência. Você precisa conhecer, você precisa apoiar, porque só vai mudar tudo que a gente diz, né? As nossas leis só vão mudar se alguém de lá olhar e tiver o interesse. E é muito mais fácil ter esse interesse quando você é um de nós, conhece, você vivenciou, a realidade, né? Conhece a realidade, você sabe a dificuldade do plantão, de não ter lugar para descansar, você já viveu isso. E aí você pede que alguém que não tem essa experiência queira te representar. Então, e aí depois não vem reclamar que a enfermagem nunca vai mudar, que a enfermagem sempre foi assim, e a política é muito importante. Deise, olha, a música começou, a gente está com a abertura, do congresso, a enfermagem acordando. Tô vendo aqui, vi no seu currículo que você tem uma veia muito sindical, sindicalista, e veio dali antes, de se candidatar, veio a parte sindical. E
E você que também é professora, como você enxerga ainda os alunos ou os recém-formados e muitos profissionais de enfermagem ainda confundindo as atribuições do Conselho Federal, né, Corém e Confederal, sindicato e também, por exemplo, as ABEM, no caso? Eita, aqui tá um barulhão aqui. Sim. Mas eu, na verdade, eu digo que eu só sou deputada hoje porque eu sou enfermeira e sempre quis ser enfermeira desde os 15 anos de idade. Eu acho que a enfermagem é feita para pessoas que entendem o compromisso da enfermagem, aquilo que a gente pode entregar como ciência. Não é como ato de amor e de cuidado. A gente faz as coisas com amor, mas não é só amor a enfermagem. Mas eu acho que eu só sou deputada por isso, por ser enfermeira. E vou te dizer uma coisa, Alciane, foram os meus alunos que acreditaram em mim primeiro. Quando eu fui convidada para ser sindicalista, eu fui convidada para apoiar uma chapa. Depois de 21 anos, a direção do sindicato está sob a mesma gestão. E eu já me achava extremamente politizada por ir nas assembleias. Sim. Eu achava assim, nossa, estou arrasando. Só de eu ir na assembleia já me achava politizada. E quando eu fui convidada para apoiar, eu comecei a andar nos hospitais, os meus alunos começaram a me perguntar, você está na chapa? Eu falava, não, Deus me livre, mexer com o sindicato, olha só. E aí, quando eu vi que eu precisava ter coragem, porque muitas vezes a gente espera alguém fazer por nós. Sim. Ou a gente espera estar num espaço político muito grande para fazer algo. Não, cada um pode fazer algo onde está. E juntos nós vamos conseguir avançar. E eu acho que a gente precisa trabalhar isso na graduação. A gente precisa trabalhar isso, essa percepção. E quando a gente assumiu o sindicato, a gente ganhou de presente a pandemia. Foi o momento mais difícil. O Nursing Now chegou falando do empoderamento, da ocupação dos espaços de poder, falando inclusive do protagonismo político e das práticas avançadas. E nós ganhamos a pandemia. Eu acredito que só agora, 5 anos depois, é que o Nursing Now está começando a chegar. E eu ainda fico muito triste quando eu estou dando uma aula, por exemplo, dou aula preparatória para concurso. Quando eu falo assim, gente, por que a gente não tem um piso se o piso está sendo desde 55 uma pauta? As pessoas não entendem que existe lobby político para não ser votado o piso, não entende por que não foi votado até hoje, não entende o que é uma negociação de um colégio de líderes, que pode ficar projeto lá há 20, 30 anos sem ser apreciado, e que nós sabemos da nossa dor, então por isso nós temos que fazer. Então, quando eu entro numa sala de aula e falo assim, quantos deputados federais existem? Eles não sabem me dizer. Sim, quantos senadores? Eles não sabem me dizer. Eu tento fazer com que eles despertem uma revolta de que isso está atrelado ao futuro deles. Então, acho que nós precisamos trabalhar isso também na academia e, inclusive, mostrando a diferença entre cada instituição e cada instituição fazendo bem, fazendo o seu melhor, a gente unidos é que a gente vai conseguir avançar. E, Adailton, eu sei que também que você é presidente do conselho, né, do Acre, Conselho Regional do Acre, então também vive, né, esse duelo, porque muitas vezes a própria categoria chega para um conselheiro, com o presidente, cobrando atribuições do sindicato, né, e acaba realmente não separando. Conta para mim, assim, agora com o seu olhar como deputado e presidente, como está sendo esse olhar político e a parte de educação mesmo da população, da enfermagem. Essa confusão, ela realmente é generalizada. Lá no Acre não é diferente. Mas, graças a Deus, a gente está conseguindo levar para os nossos profissionais e de forma bem pacífica e com muita paciência definir o que é a atribuição do Corém, o nosso dever de prezar pelo exercício profissional, a questão de mencionamento, as condições de trabalho, o código de ética, os processos internos, e também deixando claro o papel do sindicato e o papel parlamentar. Eu já fui presidente do sindicato por 2 mandatos e também fui presidente do Corém anteriormente, e graças a Deus eles ouvem, eles conseguem compreender, a gente não tem muita resistência, mas de fato é uma situação que é comum no Brasil, que infelizmente às vezes até atrapalha e leva para o profissional que não conhece uma revolta para o Corém, de uma situação que o Corém não tem poder e nem deve intervir em certas situações. É claro que o Corém é obrigado a apoiar os movimentos classistas que levam às melhorias das condições de trabalho, salarial, o apoio ao trabalhador profissional. Mas existe a sua atribuição específica. O Corém é um tribunal de ética, tem o principal objetivo de julgar seus pares e preservar a sociedade do exercício profissional dos maus profissionais. Então, essa essência, essa diferença a gente trabalha e
até o momento está sendo tranquilo e eu acredito que a tendência é melhorar. É claro que a gente tem ainda uma ou outra situação de resistência, mas hoje o cenário é bem melhor do que há 10, 15 anos atrás. Eu também percebo isso. Eu acho tá que a gente está avançando, avançando, né? E eu acho que eu queria até dar um exemplo em relação a isso. Você vê que as pautas, quando a gente fala, por exemplo, de dimensionamento da enfermagem, que é de acordo com o número, a complexidade, a gente fala que isso é uma pauta muito sindical, que é de condições de trabalho. Mas eu acho que se conversa muito com a questão também da segurança da assistência que o Corém preserva. Sim. Porque lá em Brasília o que a gente vê, os hospitais que são verdadeiros, assim, parecem assim, hotéis de luxo. Quando a gente pega e faz algumas fiscalizações, a gente percebe que, inclusive, esses hospitais, eles deixam a desejar com dimensionamento. E na Secretaria Estadual de Saúde, mais ainda. A última visita que eu tive no hospital, eu peguei um plantão com um enfermeiro para 90 pacientes no pronto-socorro. E aí a gente fala, por que a gente não tem, por exemplo, Adalto, uma lei federal, uma lei que dê segurança no dimensionamento que o CONFEM tenta dar de uma maneira mais supralegal. Sim. Mas a gente precisa ter representantes que lutem por isso e que a sociedade apoie essas lutas. Quando a gente fala do dimensionamento, a gente não está falando só de uma condição de trabalho do trabalhador ali, do enfermeiro, do técnico, mas fala de segurança da assistência. Então, isso é importante entender. Acho que as pautas acabam se cruzando, mas cada um tem um dever constitucional. E que fique claro, mas eu acho que a unidade é muito importante. Sim, isso é muito importante. E também trabalhar muito, inclusive, essa parte política dentro da faculdade, já na graduação. Sim. E é muito importante começar lá da base para que a gente consiga futuramente, né, ter profissionais com esse olhar Engajados. menos preconceituoso com a política. Né, aquela coisa assim, não me movo. Por exemplo, assim, eu sou professora universitária e aí, quando teve eleição, eu perguntei à pessoa, quem você votou para deputado estadual, federal? Ah, não sei, não lembro. Né? E aí você vê, né, a gente tinha candidatas ali da nossa categoria que já fez, né, emendas parlamentares para a própria universidade, que investe na educação da enfermagem e tal. E os usuários, que são os alunos, não reconhecem esse poder, né? Ainda tem aquele olho muito fechado para a política, uma coisa assim, não vou me meter, não quero, mas é super importante conhecer as pautas, conhecer as resoluções, saber até onde pode ir o Corém, o COFEM, o sindicato, e que precisam se somar, né? Eu acho que é uma soma de tudo. E estar aqui no 27º discutindo isso é muito importante, porque até então, anos atrás, a gente não falava diretamente política, né? A gente não tinha uma mesa na abertura com representantes parlamentares, eram só representantes médicos, né? E hoje você vê o enfermeiro não só dentro dos ambientes parlamentares, mas diretor de um grande hospital, né? Secretário de saúde, né? E isso é muito importante, o enfermeiro entender, e o técnico também, que o lugar do profissional de enfermagem é onde ele quer chegar, né, com muito conhecimento, né, com muita dedicação, porque dá para acontecer, né, não é algo muito impossível, porque eu lembro, quando eu me formei, eu achava que era algo muito impossível, assim, algo assim inatingível, e hoje a gente tem tantos representantes, tantos profissionais bons na direção e gestão de grandes programas de saúde, fico muito orgulhosa. E a gente está caminhando para finalizar, eu queria que vocês deixassem uma palavra para quem está assistindo o podcast sobre o CBSenf, sobre a sua carreira, sobre a parte política. O que você gostaria de deixar para quem está assistindo? Bem, posso começar? Primeiras damas, né? Ela escolhe, pode ficar à vontade. Eu vou falar já olhando aqui para essa câmera para vocês. Tem uma coisa que minha mãe me falava, eu quero trazer isso porque eu acho que faz parte da minha jornada. Ela falava uma coisa que às vezes era muito dura, minha mãe. Ela falava assim, quem não serve para servir, não serve para viver. E tudo que você fizer, minha filha, fazer com todas as suas forças. Eu lutei muito para ser enfermeira, eu estudei muito para ser enfermeira. No momento que eu não tinha nenhuma possibilidade de passar numa faculdade federal, eu dormia em biblioteca porque não tinha dinheiro para ir e voltar. Eu passei necessidade, então eu sou muito grata à enfermagem, a tudo que ela me deu. E eu acho que tudo que a gente planta, a gente colhe. Mas eu queria dizer para você que é profissional, é estudante, é professor, é um parlamentar. Nós temos uma essência muito grande, que acho que está dentro de nós, que é uma assistência muito empática, muito humanizada. Mas eu quero chamar vocês a refletir numa coisa. Sem SUS não tem enfermagem. Então,
apesar de sim ser muito legítima a nossa luta pelo piso, a nossa luta pela PEC das 30 horas, as nossas lutas, tudo isso passa por uma defesa do SUS e um entendimento que tudo que é prioritário está no orçamento. Por isso é importante nós sabermos quem nós está nos representando, qual a luta que esse parlamentar, esse professor, esse profissional faz, porque hoje o SUS está sob ataque. A gente está vendo as precarizações para as terceirizações e nós precisamos ter pessoas em espaço de gestão que realmente fortaleçam o SUS, e eu acredito que a enfermagem tem esse dever e esse poder. Então você pode, e a gente junto sim vai lutar pelo SUS. Eu acho que essa é a mensagem que eu queria deixar. Sim, é importante, até porque nós, como profissionais de enfermagem, estamos mais de 60% ali do SUS, né? Então você olha bem a força, né, em número, e a gente ainda não encontra o nosso tal papel, né, de força. A gente é maior número, mas não se reconhece. Agora está na hora de sermos reconhecidos. Deixa sua mensagem. Eu estou muito honrado, feliz em estar participando, e a minha mensagem especificamente, eu fui entrar numa escola pela primeira vez, tinha quase 10 anos de idade, sou de família muito humilde, nasci no Seringal, numa cama de folha de bananeira, e aos 8 anos fui desenganado e Deus me deu o prazer de ser enfermeiro, uma profissão que eu amo e é a única que tenho, é a única que terei. Mas quero deixar bem claro para a nossa sociedade, para os nossos profissionais de enfermagem, que você precisa acreditar na sua força, em você mesmo. Você fazendo isso, você vai longe e você muda o mundo, muda a sua realidade, muda a história. Assim como a deputada Deise colocou, o Sistema Único de Saúde do nosso país, para mim, é ímpar. Defendo ele como defendo a enfermagem e não vejo um sem o outro. Então defenda um sistema puro, bem organizado, bem gerenciado, com investimentos realmente bem aplicados, mas defenda você também, defenda o seu colega, defenda o seu par, seja corporativista, não perca nunca o seu conhecimento técnico e científico, se qualifique, se atualize, tenha condições de atender bem, mas na hora que for para pensar política, pensar gestão, pensar processo, pense em enfermagem, que nós somos capazes sim, e o nosso espaço tem que ser ocupado por nós. Que Deus abençoe todos. Amo o Corém, amo o COFEM, tenho orgulho de ter sido parte do Conselho Federal, de ter sido presidente, estar hoje presidente do Corém, e tenho certeza que a unidade entre todos, profissionais, sindicatos, conselhos, é o caminho para a gente superar esses desafios que a gente tanto sonha. Então siga firme, siga forte. Se você discorda de um ou de outro, faça essa discordância com respeito e vote num que realmente lhe represente. Mas o caminho é a união de todos e vamos em frente. Que Deus abençoe. É um prazer estar aqui no 27º CBCenf. E eu sempre brinco, né? Enfermagem, vota na enfermagem, né? O sempre. nosso lado corporativista, que é importante essa veia, né? Sempre. É muito importante a gente nos apoiar. Eu acho que é o principal, assim, conhecer os candidatos também, né? Cada vez mais pessoas se candidatarem a, né, encontrar um partido que se interessa, se identifica e se candidatar. Eu acho que é o que a gente precisa para uma enfermagem cada vez mais valorizada. E você que está assistindo, você pode assistir quantas vezes você quiser o podcast. Não se esqueça de fazer o download do aplicativo do COFEM Play. No COFEM Play você vai ter acesso a tudo que está acontecendo aqui no CBCenf, ao podcast, e além disso tem muita coisa importante no podcast, no aplicativo COFEM Play, inclusive as nossas resoluções, código de ética. É muito importante você conhecer as atribuições, o que você pode ou não pode fazer. Assim, né, com conhecimento, a gente tem assim uma carreira muito importante. Sem conhecimento, a gente não é nada. E aí vem outra pessoa e diz que você pode ou não pode fazer. Quem tem que dizer realmente é o nosso Conselho Federal de Enfermagem, por isso que existem as resoluções e a nossa lei do exercício profissional que está aí, né, dizendo, e não dá mais para você, em pleno ano que a gente está, dizer que a gente não pode prescrever, não pode ter consultório, não pode, né, ser dono do seu próprio negócio, não pode trabalhar no SUS, enfim. E é isso. Até o próximo encontro, até o nosso próximo podcast. Um beijo, enfermagem. Tchau, tchau.